É isso aí, pessoal, aqui para mais um vídeo do canal. Hoje eu vou começar uma série diferente aqui, que eu acho que eu nunca fiz. Quase comecei a fazer, mas eu vou começar agora, chamada Morando na Holanda, né? Então você pode usar esse morando em qualquer outros lugares, que eu vou falar como as coisas são aqui. Eu não posso falar como as coisas são em Portugal, Espanha, porque eu não moro lá, eu moro aqui, tá? Eu também não moro no Brasil há quase 5 anos, né? Então eu não posso falar mais ou menos como é morar no Brasil, porque eu não sei de fato, tá? Eu sei agora como é morar na Holanda. Então eu vou começar essa série começando com 2 assuntos específicos nesse vídeo. Um é manutenção de casa e 2, crianças, tá? Beleza? Vamos lá. Manutenção de casa, né? Até certo ponto eu pagava tudo no meu bolso, nunca falava com imobiliária. Aí um camarada meu que é britânico falou, não, cara, fala com imobiliária que de repente você não tem que pagar. Eu falei, beleza, pode ser que eu tenha que pagar, mas pelo menos agora eu reduzo, né? Antes eu tava pagando 100%, né? Tanto que eu consertei a máquina de lavar, eu não, né? Paguei alguém para consertar a máquina de lavar e a máquina de lavar louça também, tá? Tem um probleminha e não foi nada absurdo, tipo 200 e poucos euros cada uma, sabe? É isso, imagina, você vai consertar uma coisa no Brasil, 200 reais. É meio difícil dar uma coisa a 200 reais, imagino eu, nessa economia ainda mais agora, né? Enfim, aí tivemos um problema com entupimento, assim, severo da pia. Lembrando, gente, que a pia aqui não é igual no Brasil. A pia também não é igual nos Estados Unidos, sabe? Não tem aquele triturador, mas a pia ela tem ligação direta com a máquina de lavar louça. Então, o que aconteceu uma vez foi que entupiu a pia e queimou a máquina de lavar louça. Então a gente tem que sempre manter a pia desentupida. Aí o que aconteceu, o cara ficou muito severo. Eu falei, cara, tô com medo de quebrar a máquina, né? De lavar louça de novo, que é caro o conserto. Aí entramos em contato com a imobiliária. Aí ela falou, vamos chamar uma empresa tal. É tipo uma empresa que só faz isso, é uma empresa especializada em desentupimento. E aí ele vai ver quem foi o causador, né? E quem foi, dependendo do que foi, vai pagar. Eu pensei, devo ter que pagar. E aí beleza, o cara veio com uma máquina. Também assim, cara, foi meia hora, 40 minutos, não tomou tempo, não ficou quebrando um monte de coisa. O cara veio arrastando uma maquininha, colocou lá o rotor-router, barulhão, tipo, 20 minutos, cara. Acabou, tava tudo tranquilo. E aí ele fez o laudo, obviamente como combinado, falando, de fato tinha muita gordura, que de fato a gente jogava muita coisa direto na pia. Porque, essa pia aqui parece ser boa, não entendeu? Não entupia tanto. E aí uma vez que entupiu, a gente usou um produto que aqui tem, que você mistura, né, uma tigela, depois outra tigela, duo chamado de tigela, não, pote, né? Ou garrafa. Você bota um, bota outro, deixa lá 1h30, água fervendo, desce tudo, só que dessa vez não estava descendo. Enfim, inclusive borra de café, porque, cara, no Brasil eu sempre joguei borra de café e foi de boa, né? O problema é que em algum lugar deve ter tido alguma loucura ali e ficava trancado. Enfim, parei de jogar borra de café ali. No Brasil entupia, mas eu mesmo desentupia, sem problema. Outra coisa foi que a gente aqui tem 3 persianas na sala do apartamento, tá? Não fomos nós que botamos. E elas estavam quase caindo já há algum tempo. Aí uma caiu na minha cabeça. Eu falei, cara, eu tenho que falar com os caras, né? Eu falei, olha, uma caiu na minha cabeça, as outras estão quase caindo. E de fato, não é porque a gente puxou forte, é porque o jeito que ela é feita no teto é de um jeito que assim, ela tem não é uma mão inglesa, mas algo assim que você encaixa. Não dá para explicar e também não dá para mostrar, porque agora tá protegido, né? Então, você tem que usar um negócio de metal específico, e aí você encaixa ela, bota ela assim de um jeito que ela não caia. E ela foi feita por encomenda pela dona do apartamento. Eu vi lá, tava dizendo lá o nome dela, quando você olha assim por baixo. Falei, eu não vou encostar nessa merda, eu vou falar com a imobiliária. Mandaram um cara aqui, o cara colocou, eu não tive que pagar nada, porque obviamente isso aí não foi porque eu puxei, né? Por 5 anos morando, não vai cair. Aí o cara reforçou bem, e eu acho que não estava muito bem colocado a primeira vez, não. Então, na primeira vez eu tive que pagar 175 euros de desentupimento, mais ou menos seus 200 euros, 200 e poucos euros, para fazer o conserto das máquinas. Lembrando que uma nova não é nem... o forno também deu problema. Avisamos a imobiliária, teve um cara que veio aqui 3 vezes, trocou não sei o que. Cara, não funcionou, não tá bom esse forno. Mas eu vou deixar quieto, porque ele tá funcionando, mas não tá igual tava antes, entendeu? Mexeu já era, né? Até a gente falou na época, olha, se quiser a gente compra, abate do aluguel, sei lá. Não, então mandaram o cara consertar, beleza. Eu acho que o cara cobrou mais caro do que seria para comprar um novo, que aqui é um embutido, né? Que é micro-ondas, grill e forno normal.
é mais ou menos de 300 a 500 euros, né? Por aquele tamanho ali que tem que caber ali. É um móvel planejado. Mas é entre 300 a 500. Eu duvido que o cara cobrou... O cara voltou 3 vezes. Duvido que o cara cobrou menos de 200 e pouco. Então valeria a pena comprar um novo que já está incluída a instalação. Mas quem sou eu? Não é meu mesmo. Tá? Deixando claro que eu cuido do melhor jeito possível. Mas se a dona não quis que comprasse outro, quem sou eu? Agora sobre criança, gente. A Holanda é um país que tem muita atividade para criança. Porém, elas são muito caras, né? Por exemplo, cinema até que não. Segue mais ou menos aquela lógica do Brasil. Tem a meia entrada que não chega a ser 50%. Eu chamo de meia entrada, mas não é meia entrada. Tipo, tem um puta descontão. Tipo, 60% do preço ou 40% do preço. Depende, né? Às vezes 70%, depende. Mas, se eu não me engano, entre 60% e 55% do preço. Depende do dia da semana, tem tudo isso também, tá? Não é igual no Brasil. Até porque a meia entrada no Brasil sempre tem uma sacanagem. Mas enfim, devago. Voltando aqui, cinema é a única coisa que é mais ou menos barato para criança. Agora, tipo, como é que se diz? Parque temático. Cara, não tem muito desconto, não. Se não me engano, acho que nem tem desconto. Ontem nós fomos no Museu do Trem, que é lá em Utrecht. Eu não sei como fala isso. Utrecht. Utrecht, né? Se você for lá no mapa. Tem o Museu do Trem. Na verdade, o nome do museu é Museu dos Caminhos de Ferro. Não do trem, mas enfim, é Museu do Trem. Um monte de trem velho, lá da época lá do Thomas Train, até mais antigos e tal. Bem interessante. Tem as salas mostrando as bagagens, como que era a situação na época lá do século XIX, mostrando o declínio, né, do mercado de trens no comecinho do século XX, né, a questão financeira, que antes era alta tecnologia, né, vamos lembrar, gente. Foi bem bacana. Porém, o meu filho pagou inteira, cara. Era abaixo de 4 anos, não paga. Acima de 4 anos, não, paga 12 euros. E acima de 4 anos, paga R$19,50. Foi o que nós pagamos para nós 3 irmos lá, tá? Assim, tem uma estrutura boa, tem banheiro, tem uma parte lá, tem um restaurante até... Restaurante, sabe, aquele de comer bobagem mesmo, snack. E preços, obviamente, exorbitantes. E o mais legal é que no Museu do Trem tem uma estação de trem e de lá sai um trem para ir para o Utrecht Central. A gente não sabia. Na ida a gente fez uma volta, cara, andamos a pé, pegamos um busão, não sei o quê. Aí a gente viu o trem lá, falei, pô, esse trem não é possível. Como é o Museu do Trem, falei, pô, será que isso aqui é para mostrar alguma coisa, como que é uma estação funcional? Porque tinha lá o leitor, né, o negócio para comprar, scanner. Não, era uma estação real. E aí você pegava o trem ali e ele ia para o Utrecht Central, tipo em 15 minutos, ao invés de você... A gente gastou meia hora, né, dando volta, andando a pé, esperando o ônibus, pegando o ônibus, não sei o quê. Você em 15 minutos sentado, com ar-condicionado, tá um dia calor, quente hoje, né, hoje também tá calor, ontem tava quente, hoje também tá calor. Então aqui tem bastante coisa para criança fazer, tem 2 parques temáticos, inclusive o Efteling, que é um deles, foi o parque que influenciou o Walt Disney para criar o Walt Disney World, primeiro lá na Califórnia, e depois Disneyland, eu não sei qual dos dois é o primeiro, mas tá entendendo, né? O primeiro foi inspirado nesse parque, né, que tem bastante tempo já, óbvio, né? Além disso, tem uma coisa que eu vou até falar sobre as crianças aqui, rapaz, o lugar para ter criança atentada, cara. Tudo bem que no Brasil a gente sabe que tem, né? Mas aqui, eu vou contar um detalhe aqui, um fato que aconteceu ontem, né? Estávamos lá, né? Já era adiantada a hora, umas 3 e pouca. Aí tinha uma lojinha de souvenirs lá, aí tinha várias coisas da própria NS, né? Que é Nederlands Spoorweg, que é Caminho de Ferro Holandeses. E aí tinha lá uma pelúcia, uma loja meio legalzinha. Aí tinha coisa do Thomas Train. Eu comprei um estojinho pro meu filho. Não tava nem tão caro não, inclusive, né? Para o local, né? Aí ali na frente tinha 2 negocinhos, eu não sei se tem no Brasil, tipo com um trenzinho de madeira, que aqui na Holanda é comum, que é para bem criança bem pequena, né? É um trilho que o trilho encaixa assim, como se fosse um círculo e até uma bolinha com côncavo e convexo, se encaixa assim, trilho de madeira, trenzinhos de madeira pequenos, né? E nesse modelo era um trenzinho de madeira da NS, né? Que é como se fosse a empresa de trem aqui da Holanda. Aí tinha umas criancinhas pequenas lá brincando. Aí meu filho estava um pouco maior, até falei com ele, cuidado, tem criança pequena e tal. É de boa. Ele estava brincando porque esse tipo de trem, inclusive, tem lá
no consultório do médico. Aí do nada, cara, uma criança dando um grito assim, caraca, uma criança parecia possuída. Um grito muito forte. Mas eu acho que essa criança tinha problema, cara, sem sacanagem. Não era só tentada, não. Aí ele deu um grito, a criança gritando muito forte, eu não entendi nada, e de repente apareceu. Era o pai dele chamando, que era pra ir embora, porque já tava tarde, pô. Aí o garoto ficou lá gritando muito alto, muito alto. Aí quando o pai falou, chega, é agora, não sei o quê. O garoto tava com um trenzinho desse na mão, de madeira, cara. Aí ele virou na direção dos outros dois negócios de trens, que é como se fosse um trem montado mesmo, né? Como se fosse um mínimo assim de brinquedo montado. E jogou, cara. Pegou no braço de uma criancinha, cara, de uns 3 anos de idade. E aí, assim, no meio da galera, o pai chegou e pau, deu-lhe um tapão na bunda. Aí o garoto já tava chorando, continuou chorando. E não deu confusão. O pai da outra criança pegou a criança, óbvio. Eu nem sei se deu sério, cara, porque era um... Cara, vou mostrar aqui o tamanho, né? Digamos, isso aqui era um trenzinho um pouco menor que isso aqui, né? De madeira. Porra, tu acertar, tudo bem que é uma criança de 7 anos, 8 anos, talvez é um pouco menos, não sei. Jogar um troço desse não tem tanta força quanto um adulto, mas, pô, acertar no braço de uma criança de 2, 3 anos, nem sei se aconteceu, cara. Eu sei que não deu confusão entre os pais, né? E, porra, até uma coisa que a minha esposa falou, pô, mas os pais ficaram olhando. Eu fiquei olhando, cara, porque como que foi a situação? A criança estava gritando pra cá. E o tal brinquedo tava pra lá, tipo, uns 8 metros de distância. Então, tipo, beleza, não vai acontecer nada. Aconteceu, cara. Podia ter pego no meu filho. Passou, tipo, uns 3 metros do meu filho, mas machucou a criança menor. Aqui exige muita, além de ter bastante opção e tal, as crianças que são muito atentadas, inclusive adolescente, né? Vândalos mesmo, né? Adolescentes que são bem vândalos. Teve até um caso de 2 adolescentes que mataram um cavalo com fogos, cara. Não sei como, eu sei que mataram. O cavalo, na verdade, assim, o cavalo se feriu gravemente, teve que ser sacrificado, mas no fim das contas mataram o cavalo. Aí eles fizeram um sorry, né? Por que não, né? Mas no geral as crianças são muito atentadas. Isso aqui já é discutido há muitos séculos até, na permissividade dos pais aqui nesse país. Mas ao contrário do Brasil, quando esse pai deu uma palmada na criança, cara, não teve uma viva alma pra falar, você tá errado, não é assim que tá, não. Cara, todo mundo viu, cara, meu irmão, esse moleque passou da conta, né? É hora da cadeia. A gente sabe que em casa, né, a palmada cantou de novo. Porque se fosse no Brasil, eu já vi acontecendo, né? O pai quer corrigir, aí sempre aparece uma véia falando que não pode, né? Bater na criança, não sei o que e tal. Enfim, não sei se é certo ou errado, só sei que o que aconteceu, tá? Além disso, tem parques, igual eu falei, né? Não sei se eu comentei que eu fui num parque aqui público, acampamos. Eu até vou ver se eu compro um trolley, né? Trolley, né? Carrinho para carregar peso, cara, que não dá não, cara. Na bike foram 3 viagens, não dá não. Vou comprar uma parada dessa e isso é de graça. Como eu falei, tu pode acampar, montar uma barraca, fazer churrasco. Não paga nada, só compra obviamente a carne. Mas não tem que pedir uma licença, não tem que, né? Igual no Brasil, tem que pagar por permanecer no parque público. Em alguns lugares tem que pagar, né? Não todos. E foi de boa, mas outra coisa, criança, meu filho não paga passagem de trem, ônibus paga, trem não paga até 12 anos. Isso também se reflete na Bélgica e na Alemanha. Na Bélgica, se não me engano, o cara falou, que eu falei com um cara francês, o cara falou, não, até 18 anos, cara, não paga, até 18 anos não paga trem em metrô na Bélgica, mas é caro, depois de quando tu paga é caro. Se não me engano é bem mais caro que aqui, porque a gente pegou o metrô, uma área de Bruxelas até o consulado de Portugal, foi caro pra caramba. Mas assim, de novo, voltando com essa parte da criança. Você pode ir em vários lugares. Alguns lugares vão ter um preço mais baixo, como cinema. Atrações específicas para criança não é tão mais barato assim. Pode ser que tenha um preço especial, mas não é meia entrada, não é igual ao cinema, entendeu? Você vai pagar um preço alto. E aqui tem muita criança também, então os caras ganham dinheiro. Tanto que esse tal trem que voltou da estação até o Trek Central só tinha criança praticamente. E você pode viajar, tanto que quando a gente foi a Bruxelas a renovar o documento do meu filho de Portugal, a gente passou uns dias lá, ele não teve que pagar nem metrô e nem o trem, né? Você coloca o nome dele, porque gera lá o código de barras para ser escaneado, mas ele não tem que pagar, tanto na Bélgica quanto na Alemanha, entendeu? E inclusive, eu até no passado usei, não sei se ainda permanece, deve permanecer, eu usei o Rio Card, entre aspas, da Holanda na Alemanha já, e não teve problema nenhum, pelo menos na cidade fronteiriça. Não sei se eu usar em Berlim, né, vai funcionar, não sei.
Beleza? Não sei se esse vídeo ficou muito longo, ficou 14 minutos, mas se tiver curiosidade, fica aí, qualquer coisa pergunta aí. Mais isso aí, valeu.